Livro do profeta Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 17. Livro de Daniel, capítulo 6, versículos do 17 ao 25. Enquanto você toma a sua Bíblia, eu vou te contar o contexto dessa passagem bíblica. Daniel era um dos ministros. Esse rei persa, o rei Dario, tinha 3 ministros. Dos 3, um era Daniel, que era tido em conta de um grande ministro. E também era alvo de muita inveja. Porque tudo aquilo que Daniel investia, tudo aquilo que Daniel tomava frente, Deus abençoava e progredia. Então Daniel era alvo da inveja de muitas pessoas. Mas Daniel, mesmo no tempo da perseguição, permaneceu fiel. Só que mesmo para aqueles que são fiéis, existem tempos difíceis, existem tempos complicados, mesmo para aqueles que já estão na caminhada com o Senhor. Quem aqui já tem um tempo de caminhada na igreja com o Senhor? Levanta a mão. Isso. Não estou perguntando quanto tempo. Quem já tem uma caminhada na igreja, quem já está indo à missa aos domingos, quem já está participando dos encontros. Desde que você começou a participar dos encontros da igreja, os seus problemas desapareceram? Sério? Mas você está sendo fiel ao seu dízimo. Você está lutando pela sua família e você começou a participar da igreja e seus problemas não acabaram? Os de Daniel também não. E o que nós vamos aprender nesse momento não é desaparecer com os problemas, não é fugir com os problemas, mas encontrar um caminho de fortalecimento no meio da tribulação. Daniel começou a ser perseguido e os companheiros dele criaram uma lei aonde a partir daquele dia, durante 30 dias, ninguém poderia adorar outro Deus a não ser o rei. E a pena era a seguinte: quem fosse pego adorando outro Deus que não o rei, e aqui o rei que eu estou falando era aquele homem, o rei persa Dario, essa pessoa seria mandada para a cova dos leões. Imagina Daniel na sua fidelidade, e ele recebe a ordem de que ele não poderia mais adorar ao Senhor. Daniel, mesmo recebendo essa ordem, permanece fiel. Como você tem permanecido fiel e os seus problemas estão desaparecendo? Tem certeza? Pega comigo o versículo 17, vamos ver o que aconteceu com Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 17. Acompanha comigo. O rei mandou então trazer Daniel para ser jogado na cova dos leões. Só por curiosidade, na sua vida, em algum momento você se sentiu jogado na cova dos leões? Já? Você já foi trabalhar num lugar que parecia mais uma cova de leões? De vez em quando, lá na sua casa, lá na sala, na cozinha, parece uma cova de leões? Um querendo engolir o outro, né? Na paróquia onde você participa, de vez em quando, não parece uma cova de leões? E tem algum lugar no mundo onde você vai que você não vai correr o risco de encontrar uma cova de leões? Ai, que bom, porque se você tivesse falado na canção nova, eu ia falar, você está errado. Quebrou a cara. Gente, Daniel vai nos ensinar o segredo para o enfrentamento de um tempo de provação. Olha o que o rei fez. Chamou Daniel, aquele Daniel que era fiel ao seu Deus. Olha o que o rei vai fazer com Daniel agora.
O rei mandou então trazer Daniel para ser jogado na cova dos leões. O rei disse a Daniel, eu quero que você preste muita atenção nisso que o rei está dizendo, porque esse rei não era convertido, era um rei pagão. Deus estava usando a boca de um pagão para fortalecer aquele filho fiel. O rei disse então para Daniel, o teu Deus, a quem tu sempre cultuas, hás de te livrar. Aquele rei estava dizendo para Daniel, imagina o que passava no coração de Daniel, ele ali já na porta da cova dos leões, para ser jogado na cova dos leões por aquele rei, e da boca desse rei sai essa palavra de coragem, o Deus que você cultua, o Deus que você sempre cultua, há de te livrar. E eu não sei se você conhece essa passagem bíblica, e depois que o rei falou isso, você sabe o que aconteceu? Tinha tudo para no momento desaparecer a cova dos leões, apareceu uma grande fumaça e Daniel sair dali vitorioso. Foi isso que aconteceu, gente? Não. Depois que o rei disse para ele, o teu Deus que você sempre cultua, há de te livrar, sabe para onde que Daniel foi? Para a cova dos leões. Gente, como é que pode? E Deus não estava olhando para Daniel? E quando você foi para a cova dos leões, será que Deus não estava te vendo? Quando você entrou nesse tempo de combate com essa doença, quando você entrou nesse tempo de combate pela fidelidade do seu marido, da sua esposa, esse tempo de combate com o seu filho que entrou no mundo das drogas, se tornou um usuário do crack. São esses combates que nos fazem enfrentar verdadeiros leões todos os dias. E o que acontece com Daniel? Daniel entra na cova dos leões. Daniel passa uma noite toda naquela cova dos leões. E no outro dia cedo, o rei se aproxima da cova dos leões. E lá de fora grita para Daniel. Pega comigo aí agora o versículo 21. O mesmo rei que tinha jogado Daniel na cova, vai de manhã para ver o que tinha acontecido. Versículo 21. Chegando à cova onde estava Davi. Gente, cova é lugar de quem? Cova é o lugar que mais cedo ou mais tarde eu e você um dia vamos parar, sabia? Cova é lugar de morto. Cova é o lugar que se cava para jogar morto ali. O problema é que tem muita gente viva, morando e vivendo dentro de covas, sepultado pelas tribulações, sepultado pelos pecados, pelo pânico, pela depressão, pelo desânimo, pela droga, pela prostituição. Esse rei vai agora diante da cova dos leões e vai chamar por Davi, por Daniel. Chegando à cova onde estava Daniel, o rei aflito gritou: Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus a quem sempre cultuas, foi capaz de te livrar dos leões? Imagina comigo agora, se a Canção Nova te convidasse a passar uma noite na cova dos leões. Imagina se a promoção Casa Nova, Canção Nova e muito mais da Canção Nova fosse passar uma noite na cova dos leões e muito mais. Você iria? Compre esse livro, compre e ganhe esse cupom para você participar do sorteio para passar uma noite na cova dos leões. Quem quer passar uma noite na cova dos leões? E o rei ainda me vai tirar sarro da cara de Daniel? Será que o teu Deus, como tantos perguntam para mim e para você, aonde está o teu Deus?
Você está passando por essa tribulação, cadê o seu Deus? O Deus que você foi fiel? Onde é que está o seu Deus? Foi assim que esse rei foi lá atrás de Daniel. E o que acontece depois de uma noite toda? Olha o que aconteceu. Daniel falou: viva o rei para sempre. Meu Deus mandou o seu anjo para fechar as bocas dos leões, e eles não me incomodaram, pois fui considerado inocente diante de Deus. Da mesma forma, como também contra ti, ó rei, nenhum crime eu cometi. De dentro da cova dos leões, Deus não poupou que Daniel fosse para a cova dos leões, mas Deus sustentou Daniel no tempo em que ele esteve no enfrentamento daquela tribulação. O que você prefere? Não entrar na cova dos leões, mas não contar com a força de Deus, ou passando pela cova dos leões, ser sustentado por Deus? O que você prefere? Prefere ser alguém do lado de fora da cova dos leões fraco? Ou você prefere entrar na cova dos leões e ser fortalecido no meio da tribulação? O que você prefere? Vamos fazer uma votação. Quem prefere não ir na cova dos leões e não ser fortalecido e não ter a companhia de Deus, levanta a mão. Do outro lado, quem faz a opção de ir enfrentando a cova dos leões, passando essa noite na cova dos leões, no tempo da tribulação, prefere passar por isso, porque sabe que Deus vai lhe sustentar nesse tempo? Levanta a mão. Olha, continua com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Eu gostaria de informar para você que aqui atrás do centro de evangelização nós montamos várias covas com leões, e depois da pregação nós vamos encaminhar cada um de vocês para dentro dessa cova. Vocês topam?